A igreja precisa viver a missão dela, a igreja precisa entender a missão. A missão não é só ficar sentado no banco domingo, a igreja não é, como eu disse semana passada, não é só fazer CME, CTL, a igreja não é só presa em ficar fazendo evento, bazar, elas, eles. Não, a igreja ela tem uma missão, meu irmão. E a missão é ganhar vidas para Jesus. Tem uma missão para a gente fazer, né? A gente vai continuar seguindo aquilo que o nosso mestre Jesus nos direcionou para esse ano. E esse ano a gente fala que é o ano de gerar, né? Então, para gerar, meu irmão, não vai haver o gerar se não houver evangelismo. Não vai haver gerar se a gente não tiver coragem de abrir a boca, de convidar, de falar. Por exemplo, fiquei muito feliz que aqui nos Homens, segunda-feira, tinha 2 visitantes. Vieram 2 pessoas participarem. Eu achei bem legal isso. Porque esse é o princípio, a gente não faz nada só pensando em nós, tudo que a gente faz é pensando também naqueles que estão lá fora, que não conhecem a Jesus e precisam conhecer a Jesus. Amém? Mateus 28, 19, parte A, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Diga isso para quem está do teu lado, vá e faça discípulos de todas as nações. Vai e faça discípulos, meu irmão. Vou repetir o que eu disse semana passada. Não é vá pastor, não é vá líder de célula, não é vá fulano ou cicrano, não é vá só os homens ou só as mulheres, só os jovens ou só os mais velhos. Não, o ide é para todos. O sair e fazer discípulos, ele é para todos, sabe, meu irmão? Não há, entenda o seguinte, que não se trata de quem eu sou, na verdade, se trata de quem ele é. Eu vou levar uma imagem que não é a minha, mas é a dele. Eu vou sair para fazer discípulo, mas eu não posso fazer também aquilo que eu não sou, né? Eu vou fazer discípulo porque eu sou discípulo. Então, todo discípulo de Jesus, ele tem que ter dentro dele essa questão que eu preciso ir e fazer discípulo. Eu preciso sair e fazer discípulo. Eu sou chamado para isso, sabe? Meu irmão, um discípulo, ele não é aquele que trabalha para o seu mentor, mas ele é aquele que se parece com o seu mentor. Então, eu não estou aqui só para trabalhar, é porque eu quero me parecer cada vez mais com Jesus. E como eu falo, meu irmão, quando eu falo discípulo, eu não quero que você se pareça comigo. Se eu não for parecido com Jesus. Eu não quero que você me siga se você não vê Jesus na minha vida. Eu não quero que você frequente essa igreja se aqui você não vê Bíblia, Jesus sendo exaltado, colocado em primeiro lugar, sendo a referência. Se for qualquer coisa diferente disso, não esteja aqui, não viva aqui, não ande comigo. Porque o meu papel aqui, meu irmão, é fazer com que você seja discípulo de Jesus, que você se pareça com Jesus, que você faça o que Jesus te pediu para fazer. Quando eu falo evangelismo, não é porque eu quero que você faça, porque eu queria que todo mundo fosse evangelismo. Fosse evangelista, fosse lá fora, estivesse lá entregando um panfleto, ou fazendo um ponto de oração, ou alguma coisa do tipo. Mas você tem que fazer isso porque Jesus pediu isso para você. O apóstolo Paulo, ele chama atenção para isso, quando lá em 1 Coríntios 11, ele diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então eu vou parafrasear isso que o apóstolo Paulo diz em Coríntios. Tornem-se meus imitadores, desde que eu seja um imitador de Cristo. Ande comigo desde que eu seja um imitador de Cristo. Eu não vou pedir nada para vocês aqui, meu irmão, que não seja bíblico. Eu não vou orientar vocês a nada que não seja bíblico. Eu não tenho esse direito de fazer isso. Não vou falar que você tem que falar igual a mim, que você tem que andar igual a mim. Você é livre para ser quem você é. Sim ou não? Mas você tem que parecer com Cristo. É isso que uma igreja de verdade ela tem que ser. Quando Paulo diz isso, torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo,
Ele está falando assim, me imitem, mas é porque eu imito Cristo. Porque eu faço o que Cristo me ensinou a fazer. Que eu sigo as orientações dele. Então veja que nesse texto, tornem-se, que vem do grego ginomai, significa vir à existência, começar a ser ou ser feito. Comece a fazer, comece a trazer à existência isso. Sabe? A palavra imitadores, que vem do grego mimetes, significa de fato imitador, trazer à mente, fazer lembrar. É eu olhar para você e lembrar de Cristo. É eu olhar para você e ver Cristo. O como eu, do que vem do grego katos, quer dizer na mesma proporção, na mesma medida. Então sejam meus imitadores na mesma medida. Seja parecido com Cristo na mesma medida. Faça como Cristo fez na mesma medida. Essa semana eu coloquei até uma frase foi no WhatsApp? Você até comentou comigo, né? Falei assim, resumindo, a gente tem que viver uma vida ao ponto de que Jesus sentou na mesa com Judas, serviu a ele, deu um beijo, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo. Posso falar da sua resposta? Como é que você disse? Mas eu não sou besta, pastor. Mas tudo tem seu limite. Ah, mas pastor, você está de brincadeira, isso são outros tempos. Espera aí, meu irmão. Então tem coisas da Bíblia que valem para hoje e tem coisas que não valem? A sua Bíblia hoje ela é parcial? Ou ela continua tendo a mesma quantidade de livros? Desde sempre. Obrigado. Então veja, meu irmão, é isso, é sentar na mesa com Judas, dar um beijo dele, mesmo sabendo que ele vai trair. Estou falando o quê? De perdão. Estou falando de andar milhas. Estou falando de continuar. Aí, é engraçado que eu olho aqui, eu vejo alguns assim, não, eu só estou vendo assim, ó, peraí. Não é bem assim também, pastor, calma aí, não é bem assim. Meu irmão, mas é bíblico. Eu estou falando de ser imitador de Cristo. Cristo fez isso. Aí vocês vão falar assim, mas eu não sou Cristo. Mas você é o quê? Cristão? Quem é cristão aqui? É engraçado, a gente é cristão, mas não quer ser Cristo. Pequenos cristos. Eu sei, meu irmão, que é processual. Eu sei que é dia após dia. Eu sei que é mas eu estou falando que eu tenho que ser imitador. A Bíblia diz isso. Tornem-se imitadores como eu sou de Cristo. É difícil? Claro que é difícil. Eu nunca falei aqui que é fácil. Nem a Bíblia fala que as coisas são fáceis. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas eu estou falando de algo que a gente tem que viver, sabe? A proporção que as pessoas conhecerão Jesus será a mesma que eu me dedico a imitá-lo. As pessoas vão conhecer mais Jesus o quanto mais eu tentar, buscar, querer imitar a Jesus. Meu irmão, e a régua é alta. Só esse exemplo aqui, claro, aqui para vocês, de Judas, mesa, beijo, servir, saber que vai trair. A régua, eu sei que a régua é alta. Mas a gente está falando de um padrão que a gente vai buscando como igreja. Esse exemplo é melhor não. Esse exemplo é melhor não, sabe? Esse é melhor, esse eu vou deixar para uma próxima. Meu irmão, quando você vê a história dos apóstolos, André era irmão de Pedro, que na verdade era Simão, né? E ele seguia João Batista. E aí foi André que apresentou Cristo a Pedro. Tá? E se você pegar a história de Pedro, você vai ver que Cristo vem e muda o nome dele de Simão para Pedro. E ele se torna, eu acho que no Novo Testamento, depois de Paulo, a maior referência de um homem que andou perto de Jesus.
Minha opinião. Grifo nosso. Né? Mas você veja que ele se tornou a esse ponto, mas alguém precisou apresentá-lo. A gente muito pouco ouve falar de André, que foi que apresentou. Mas a gente ouve muito falar de Pedro, que significa rocha. Né? A gente tem um papel, meu irmão, que a gente tem que entender que a obra que a gente vive é uma obra generacional que não vai parar em nós, que virão pessoas que irão muito além de nós. Mas a gente nunca vai encontrar essas pessoas se a gente não tiver a disposição de fazer aquilo que a Bíblia nos pede para fazer, que é gerar discípulos. Mateus 4,17 diz: siga-me e eu vos farei pescadores de homens. Então Jesus ele pega ali um grupo de pescador de peixe e agora torna esse grupo em pescador de homens. Sabe, ele não é uma questão só de mudar a profissão deles. Mudou o destino deles, cara. Não é só a profissão. Então, quando a gente fala aqui de Cristo mudar a sua vida, a gente não está falando só de uma mudança de hábitos, mudança de regras, mudanças doutrinárias. A gente está falando de mudança de um destino. Quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, a gente está falando que agora a minha vida ela tem um outro destino. Eu tinha um destino até então. Agora eu tenho um outro destino para viver. Eu tenho um outro estilo de vida para viver. Eu tenho uma outra vida para gastar. Meu irmão, isso inundou a mente daqueles pescadores de peixe. E transformaram eles em pescadores de homens. Talvez era um grupo de pessoas, de pescadores ali, que passavam despercebidos. Como deveria ter um monte de outros pescadores de peixes ali. Mas Cristo vem, escolhe, chama, ensina-os a serem discípulos e a gerar discípulos. E a gente fala desses homens até hoje. E posso falar a verdade, se Jesus não vir nessa geração, a próxima geração vai continuar falando neles. Porque, meu irmão, nós devemos viver pelo que Cristo morreu. Diga para quem está do teu lado, você deve viver pelo que Cristo morreu. E por que Cristo morreu? Para salvar pessoas. Cristo morreu para salvar pessoas. Cristo morreu por você. Morreu pela pessoa que está do teu lado. E morreu pela pessoa que ainda não sentou aí, que vai chegar. Morreu por quem está lá fora. Cristo morreu para salvar pessoas. Então o nosso papel, meu irmão, como igreja, é salvar pessoas, não por nós, mas por aquele que vive em nós. Porque eu não tenho o poder de salvar ninguém de nada. Eu posso impedir que uma pessoa atravesse uma rua e um carro está vindo. Eu posso segurar uma pessoa que de repente vai cair de uma altura, impedir que ela caia. Mas eu estou falando de um salvar pessoas que é diferente. Eu estou falando de um salvar pessoas que é levar essas pessoas de uma vida normal para uma vida eterna. Para uma vida natural, para uma vida que agora ela é sobrenatural. E vai muito além, meu irmão, do que os nossos olhos podem ver ou imaginar. Então entenda, por que eu estou enfatizando isso domingo passado e hoje também? Porque não há igreja se a igreja não vive missão. Igreja não é só ajuntamento de pessoas sentado num banco para encher um prédio. Nunca se tratou disso. É que isso hoje dá status. Isso hoje dá know-how, ou para a geração de hoje, dá seguidores, não é isso? Dá likes. Muito maior do que isso, meu irmão, é uma igreja que entende o seu propósito. Onde as pessoas, quando entram, elas saem de lá e falam, opa, peraí. Eu sou uma pessoa essencial para a expansão do reino de Deus.
Você é uma pessoa essencial para a expansão do reino de Deus. Reino de Deus não vai expandir porque você tem um pastor legal, um louvor legal, um prédio legal. Reino de Deus vai expandir quando as pessoas saem e vão viver a missão que é pregar o evangelho, fazer discípulos. Isso é expansão de reino. Estava conversando ontem com uma pessoa aqui, e a gente estava contando histórias. E aí, em determinado momento, a gente dividiu um ponto de que uma pessoa chegou na linha final da corrida da vida dela. E nesse momento, quando foi perguntado para ela se ela estava pronta para aquilo, ela falou, sim, eu estou pronta. Eu estou pronta porque eu sei que eu estarei no reino de Deus. Então, mesmo no momento difícil, de luto, de perda, ela sabia para onde ela ia. Por quê? Porque ela entendeu que ela foi uma pessoa salva. Olha o tamanho da importância da sua missão. Quantas pessoas estão hoje morrendo, perdendo a vida, e nunca ouviram falar de Jesus. Aí você fala assim, pastor, hoje em dia é difícil alguém falar de Jesus. Não ter ouvido falar de Jesus. Hoje em dia é difícil. Redes sociais, séries, filmes. Eu estou falando que não é um falar só de ouvir falar. Estou falando que é um falar de experiência. De olhar para você e falar, eu vejo Cristo falando comigo. É o Henrique que está falando. Mas eu vejo Cristo falando comigo quando você está falando. Só quem já teve essa experiência vai entender o que eu estou dizendo, meu irmão. Ou um abraço, quando você abraça alguém, parece que é o próprio Cristo que está me abraçando, está me acolhendo. Então, meu irmão, fica claro aqui que a nossa missão, ela é uma missão que vai muito além disso. Sabe, Pedro, quando eu olho para Pedro, você vê que ele é escolhido como ali a coluna da igreja. Alguém que teve um encontro, foi apresentado, mudou de vida, mudou de nome, assim como Paulo também teve um encontro, mudou de vida, mudou de nome, Pedro teve a mesma coisa. E eles se tornaram ali hoje colunas, onde você também tem que se colocar como alguém que precisa ser uma coluna para a igreja. Às vezes eu estou aqui, as pessoas me perguntam, pastor, por que a igreja é isso? Por que a igreja não cresce? Por que a igreja não vai? Por que a igreja não avança? Vou contar uma verdade para vocês, meu irmão. Eu sozinho não consigo ser coluna desse lugar. E eu nem quero. Não quero minha foto no banner. A igreja não é minha. A igreja é sua também. Porque se for para pôr a minha foto lá, tem que pôr a sua. Ah, então, pastor, o que nós vamos fazer para crescer? Seja coluna. Seja evangelista. Seja discípulo, faça discípulo. Tenha coragem, seja ousado, tenha disposição. Abandone seu medo, abandone sua vergonha, abandone sua justiça própria, abandone seu eu, abandone seu ego, abandone tudo, lança a semente, vai viver a vida. Vai para jogo, como diz no futebol, né? Vai para o jogo, mostra a cara. Está na hora, meu irmão, da gente sair, sim, disso sim, sair de um comodismo. De achar que a igreja é responsabilidade dos outros, que a família é responsabilidade do outro. Vou falar algo, você é responsável pela sua família. Você é responsável pela sua casa. Você é responsável pelos seus filhos. Você é responsável pelas pessoas que estão na sua volta. Está na hora de você ter coragem, meu irmão, de sair e fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Vou perguntar de novo, quem é discípulo? Quem não é discípulo, então? Porque tem gente que não levantou a mão. Quem não é discípulo? Não, então não está fechando a conta. Quem não é nada? Quem não é nada? Porque quem não é nada não é discípulo. Vou perguntar de novo, quem é discípulo?
Eu sou discípulo. Eu não tenho vergonha, eu sou. Porque a vida é sim ou não. Ou você é, meu irmão, ou você não é. Agora, se você não é, dá tempo de ser. De novo, meu irmão, não viva uma vida cristã onde a limitação para você é ser somente salvo. Ser salvo é bom? Opa! Quem é salvo? Olha como muda já, né? Já mudou. Quem é salvo? Aí a galera já, opa, é nós. Ah, se eu pudesse falar bando de egoísta, mas eu não posso falar. Porque quando a gente pensa assim que ser salvo é suficiente, eu só estou olhando para mim. Ser salvo, meu irmão, não pode ser o suficiente. Se a gente for entrar falar de galardão, Fê, de chegar adiante de Deus e apresentar as suas mãos, coloque assim as mãos para frente, por favor. Vai chegar diante de Deus e vai apresentar as mãos. Como estão as suas mãos? Aí uns vão falar suada, cheia de calo, trabalhando demais, 12 horas. Sábado, domingo, cadê o Nato? Sábado, domingo, feriado. O Nato está trabalhando para folgar o carnaval, mas mal sabe ele que vai ter que trabalhar no carnaval. Porque ano passado foi assim, né? Espero que não, Nato. Espero que você descanse, folgue. Só não espero que você não pule carnaval. O restante... A gente tem que chegar diante de Deus e quando apresentar as mãos, ter algo para apresentar para Ele. Porque galardão é isso, meu irmão. Chegar diante de Deus é não chegar diante dele de mão vazia. Agora, para viver isso, como discípulo de Cristo, o que você tem que fazer? Primeira coisa que tem que fazer é fato, cumprir o propósito. João 1,42 diz assim, Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado de Cefas, que significa Pedro. E ambos significa pedra, rocha. Cefas no aramaico, não é isso? Você manja tudo de aramaico. Vocês pedem por Fernando cantar em aramaico, não vai sair nada, não vai dar certo. Meu irmão, entenda o seguinte, que quando Pedro viu Jesus, ele deixou tudo que tinha. Mas quando Jesus viu Pedro, ele deu a Pedro tudo que ele tinha. Então, Pedro abriu mão de tudo. Com essa história, pulou do barco, deixou o barco, largou o barco. Mas Jesus, quando olhou para Pedro, falou assim, eu vou te dar tudo o que eu tenho. Porque discípulo é isso. Quando a gente quer ser discípulo, a gente se colocar numa posição que eu quero receber tudo que o meu mestre tem. Eu quero ser tudo que o meu mestre é. Eu quero ser igual a ele. Então, se colocar numa posição de discípulo é isso. Eu estou te dando tudo que eu tenho. E o mestre vai falar, eu vou te dar tudo o que eu tenho para te passar. Então, Pedro entregou tudo, mas recebeu tudo. Jesus olhou nos olhos dele e falou assim, a partir de agora você não é mais Simão, você é Pedro. E a Bíblia fala que a igreja ela é formada diante da pedra angular que é Cristo. Então ele está falando assim para Pedro, a partir de agora, seu nome, Simão, a partir de agora seu nome é Pedro, porque eu sou a rocha angular e eu agora vivo em você. E você vai edificar algo que é baseado em mim. Eu não estou aqui para fazer algo que é baseado em mim, nas minhas vontades. Se fossem as minhas vontades, um monte de coisa que talvez seria diferente. Mas aí aquela bela pergunta, o que Cristo faria no meu lugar? Vou voltar na história de sentar na mesa com Judas, dar um beijo, servi-lo, mesmo sabendo que ele vai traí-lo. Estava conversando ontem com o Henrique sobre vida ministerial, né, Henrique? E eu falei para o Henrique assim, Henrique, tem coisas que não me ensinaram. Só me jogaram, vai. Aí eu falei para ele que no que depender de mim, eu vou te ensinar. E uma das coisas que eu quero já ensinar para vocês é isso, meu irmão. A gente vai ser
colocado numa mesa com pessoas, a gente vai servi-lo, a gente vai beijá-lo o rosto. E na maior ou na melhor das intenções, em algum momento ele vai te decepcioná-lo. E é isso. E vida que segue. E que vem o próximo, e o próximo, e o próximo, e aí vai. Porque já não se trata mais do que eu quero viver, se trata de um propósito que eu me coloquei disposto a viver. Eu estou aqui para cumprir um propósito, para viver algo que é além de mim. Atos 4:11. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Tem um propósito, edificar uma igreja. Mateus 7:24 diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. A minha vida tem que ser na rocha. A rocha é Cristo, não tem outra forma. Porque vai ter tempestade, vai transbordar rios, vai soprar vento, aquela casa vai balançar, mas ela não vai cair. Ela permanece firme. E viver uma vida de discípulo é estar preparado para isso. Dias bons, dias ruins, dias fáceis, dias não tão fáceis. Quando eu vim para a reunião de homens, na segunda-feira, a Cláudia falou assim: mas como que está a sua expectativa? Quantos homens você está esperando? O que eu respondi para ela? Eu não estou esperando nada. Nada. Eu vou lá cumprir o meu propósito, meu irmão. Eu vou vir disposto a cumprir o meu propósito. Contribuir para que as coisas aconteçam. É o meu propósito. Porque não se trata mais de ser só obediente. Porque eu estava lendo algumas coisas e dizem que o nome Simão significa obediente. Só que aí Deus vem e muda o nome dele. Agora não é só uma questão de ser obediente. Agora é uma questão de você ser igreja, ser na rocha, sabe? Ser firme. Então eu não venho na segunda-feira porque eu só quero ser obediente. Eu venho porque eu tenho um propósito. Eu não venho aqui hoje no domingo de manhã porque eu sou obediente. Eu vou porque eu sou obediente. O que é ser obediente? É domingo ou é dia de igreja? Sou obediente, eu vou. Não, meu irmão, eu vim porque aqui é propósito. Eu estou gastando a minha vida, não é só para ser obediente. Eu gasto a minha vida porque a minha vida é inspirada num propósito. Eu tenho um propósito para viver. Sabe, a palavra propósito, ela vem do hebraico derek, que significa caminho percorrido. E a nossa missão, Fê, ela não é abrir caminho. Pode falar isso para quem está do outro lado. Sua missão não é abrir caminho. A sua missão é trilhar caminho. Viver no propósito é trilhar o caminho. Já teve alguém que veio e abriu o caminho, meu irmão? Eu não tenho que abrir mais. Já abriu o caminho. Ele é o caminho. Agora eu vou o quê? Eu vou trilhar o caminho que ele propôs para mim. Eu vou viver aquilo que ele tem para mim. Então, viver o propósito como discípulo é isso. Senhor, o que o Senhor tem para mim? É isso. Se é isso, eu vou. Vou viver o caminho, vou andar o caminho. E aí eu vou ensinando outras pessoas, eu mostro o caminho. Eu sempre falo isso para vocês. Eu não sou o caminho, eu mostro o caminho. Quando eu falo que eu mostro o caminho da cruz. O seu papel é mostrar o caminho, meu irmão. Porque às vezes o seu propósito vou até refazer dessa forma. Tem esse propósito que eu entendo que é universal, fazer discípulos e de pregar o evangelho. Mas tem um propósito que é seu, que não é meu. E esse você tem que trilhar. Eu não posso trilhar o seu propósito. O individual, não. O universal, sim. Que é o ID, fazer discípulos.
Então, se a gente quer ver, meu irmão, essa igreja na rocha, alicerçada, e aqui eu posso falar, já perdi a conta. A Su sempre me ajuda, mais de 10, né, Su? Mais de 10 anos. Aí eu falo assim, eu já ouvi aqui, meu irmão, algumas coisas que eu vou dividir com você, ou uma coisa pelo menos, vai. Não sei como essa igreja ainda está aberta. Já ouvi isso. Pergunta para quem está do teu lado, foi você que disse? Eu já ouvi isso aqui. Não sei como que essa igreja está aberta. Eu vou falar para você, vou responder para você por que essa igreja está aberta. Sempre foi a minha resposta. Essa igreja está aberta porque ela tem um propósito. E o propósito não tem nada a ver com ter 850 mil pessoas aqui dentro. Se isso acontecer, é uma consequência que o Senhor assim quis. O propósito dessa igreja é fazer discípulos. Sempre foi. E eu vou falar de novo, vou repetir o que eu disse domingo passado. Se não for discípulo aqui, que seja discípulo aonde estiver. Mas que seja discípulo. Que seja feliz. Até porque gente feliz não enche a vida de ninguém. Mas que sejam felizes, mas sejam discípulos. O meu papel aqui sempre foi esse, fazer discípulos, não é diferente. Alguns se tornam amigos, sim ou não? Mas o meu papel aqui não é fazer amigos. Alguns se tornam íntimos, sim ou não? Mas o meu papel aqui não é fazer íntimos. Da minha vida? Não. Íntimos de Jesus? Sim. Mas alguns se tornam íntimos. Isso é uma consequência da troca, do relacionamento, da disposição, da doação, do querer. Agora tem uma coisa que aqui é o propósito e é para todo mundo, meu irmão. Que é ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que eu gosto, o Fernando veio aqui, na hora de batizar a Elô, eu falei, não, você vai batizar. Numa igreja tradicional, você não pode, que é só o pastor que pode batizar. Me mostra na Bíblia onde está escrito isso, meu irmão. Agora. Abre aí um versículo. Eu venho aqui e batizo o Elô de novo. E aí não valeu. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu irmão. É isso. É viver o propósito. Estou falando para você de algo que é muito maior. Eu sei que as pessoas vêm às vezes no culto e elas querem tratar de coisas que elas estão passando. O pastor fala de cura emocional. Fala de cura sentimental. Faz culto, Senhor, de libertação. Culto disso, culto daquilo. Meu irmão, o culto é Jesus. Jesus é o caminho. Você não está aqui para cultuar. Quando você vem nesse culto, que o Senhor hoje, que o culto hoje fala de... não, meu irmão, é o seu eu gritando. O culto tem que falar de Jesus. É isso que o Senhor espera de nós, meu irmão, que a gente seja discípulo. Meu irmão, para ser discípulo, eu vou te ensinar uma coisa. Isso não está no roteiro, não está no script. Você abre muitas vezes mão da sua dor, meu irmão, para viver uma vida de discípulo. Abre mão das suas dores, das suas crises emocionais, das suas crises sentimentais, da sua dor nas costas. Abre mão de tudo isso. E você está lá disposto a fazer. Disposto a viver algo que é maior. Disposto à crise financeira, disposto a crises conjugais. Eu estou disposto a fazer, eu vou fazer. É algo maior. Posso falar uma coisa para vocês com amor e carinho? Cristo é maior que vocês. Cristo é maior que a dor que você está sentindo hoje. Cristo é maior que a dificuldade que você está passando hoje. Cristo é maior que tudo isso.
Então a gente vive aqui por um propósito. Então, meu irmão, para ser discípulo, indo para o segundo ponto, decida experimentar de forma ousada o sobrenatural. Decida viver, meu irmão, de uma forma ousada o sobrenatural. Chega de viver no natural, chega de fazer sempre as mesmas coisas. Chega de entregar sempre as mesmas coisas. Mateus 14, 28 diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Em um momento da sua vida, Pedro estava junto dos discípulos dentro do barco, ficou com medo, ficou aterrorizado, ficaram achando que aquilo que eles estavam vendo ali era um fantasma. Então Pedro procura saber se realmente era Jesus. Quando ele viu que realmente era Jesus, o que ele fala? Deixa eu ir até aí. Por quê? Porque eu quero viver o que o Senhor vive. Eu quero ter essas experiências que o Senhor tem. Um discípulo ousado, meu irmão, aqui ia falar o quê? Senhor Jesus, deixa eu andar sobre as águas e ir até onde você está. Vamos supor hoje aqui que está todo mundo num barco. O mar está agitado. O mar agitado, Fernando. Simboliza aí o mar agitado na cadeira. Isso. Segure quem te dá apoio, firmeza. Aí aparece Jesus andando, você acha que é um fantasma. Uau, meu, a Globo está perdendo. Vocês não estão vendo, gente. Horrível. Mas vamos simbolizar. Vocês estão no barco, o mar está agitado, vocês veem alguém andando assim, vocês acham que é um fantasma, de repente ele fala, sou eu, Jesus. Quem teria coragem aqui de falar, leva-me até onde o Senhor está? Talvez na hora, posso falar a verdade? O coração de alguns queimaria. Sentiria paz, perderia o medo. Mas talvez alguns de nós aqui falam, Senhor, é o Senhor mesmo? Então eu vou até onde o Senhor está aí. Quero ter essa experiência que o Senhor está tendo. Agora também entenda o seguinte, meu irmão. Que nem todo sobrenatural é para a sua vida. Tem coisas, meu irmão, que assim, a gente vai ficar no barco. A gente vai ver o sobrenatural acontecendo, mas aquilo realmente não é para a minha vida. Mas se Jesus estiver no meio desse sobrenatural, sempre é um convite para você participar. Sempre. Sempre. Sempre vai ser algo de você ir lá e desfrutar do mover. Meu irmão, tem um mover, tem um sobrenatural acontecendo, só vai viver quem for ousado. E não é uma questão de que o mover não está... A gente aprende, a gente amadurece, eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. A gente amadurece com algumas coisas, né? O mover não está sobre nós. Meu irmão, o mover sempre foi Cristo, não tem um outro mover. Mover sempre vai ser Ele. Sempre vai ser um lugar onde as pessoas buscam pelo Espírito Santo, pela presença. Sempre vai ser isso. O que é o movimento das USAs? É um grupo de pessoas que se reúnem para orar. Porque eles queriam ter ali experiências com Deus. Então, o mover é a rua? São as pessoas? Não, meu irmão, mover é quem vem. Então, para o mover estar aqui, como a gente gosta de falar, é só ter um grupo de pessoas que querem ter essa experiência com o mover do Espírito. Ter experiências com Jesus. Agora, por que às vezes isso não acontece, meu irmão? Porque a gente vive ainda só querendo viver ou pelo sobrenatural dos outros ou pelo natural que vivemos. Cutuca quem está do teu lado com amor e carinho e respeito, diga assim, meu irmão, sai do natural. Sai do natural, queira viver o sobrenatural. Vou abrir algo no meu coração para vocês. Para não falar que eu só falei isso para a amiguinha ontem. Meu maior desejo é que tenha mais pessoas aqui pregando. E não seja só eu e você, Fernando. E daqui a pouco é só o Fernando e o pastor. Não, meu irmão, é vocês. A ousadia vem de vocês, não vem de mim. Quer ver? Quer pregar domingo que vem? Não. Quer pregar domingo que vem? Não.
Quer pregar domingo que vem? Ainda não, peraí. Então. O meu maior desejo, é fazer discípulos e falar assim, ó, Rafael, acertei, diga que eu acertei, pelo amor de Deus. Eu falo Daniel, Gabriel, não é? Miguel, Rafael. Rafael pregando aqui, ó. Glória a Deus. Sabe por que eles deram glória a Deus? Posso falar? Porque não é eles. Vai você lá mesmo, vai. Se vira lá. Se joga, anda sobre as águas. Vai lá, anda na direção do... É isso, meu irmão. Mas é isso. Se eu andar só no natural, vai ficar aqui só eu e você, Fê. O natural. Mas a gente não quer o natural, a gente quer o sobrenatural. Sabe? Meu irmão, entenda que como discípulo, você sempre tem que procurar oportunidades para amadurecer a sua fé. Ainda falando de Pedro, lá em João agora, capítulo 13, versículo 8. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Cristo chegou, juntou, falou, vou lavar os pés. O que Pedro fala? Nunca. Mas imagina, você nunca vai lavar os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Respondeu Simão, Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Porque se for para ter parte contigo, eu quero que meu corpo todo tenha parte contigo. E a minha vida toda tenha parte contigo. Intimidade contigo. Tem hora, meu irmão, que a gente amadurece, e para amadurecer, o amadurecer vai fazer com que a gente saia do superficial. O amadurecer vai fazer com que você saia de viver sempre as mesmas coisas. Acho que foi o Nicolas que disse na segunda-feira que crescer dói, se não estiver enganado. Ele falou assim, pastor, crescer dói. É verdade, meu irmão, crescer dói. Crescer na fé também dói. Amadurecer na fé também vai doer. Porque é o que eu estou falando, o que é amadurecer na fé? É você estar mais perto daquilo que Cristo é. Vou quebrar aqui um paradigma. Amadurecer na fé não tem a ver com o tempo de igreja. Eu posso ter 20 anos da igreja e não parecer nada com Cristo. E eu posso ter chegado agora e parecer muito com Ele. Aí se você for perguntar, nos olhos naturais, quem é o mais maduro? Aquele que está 20 anos. Tem 20 anos de evangelho. Eu posso ler o evangelho inteiro, a Bíblia inteira, e não ter tido nenhuma experiência com Deus, nenhuma intimidade com Ele. Eu só li. Eu li Harry Potter e não sou um... Posso ser um trouxa. Certo? Eu posso ser um trouxa. Quem assistiu Harry Potter sabe o que eu estou falando. Mas não sou um bruxo. Coruja não veio, trouxe carta para mim, não aconteceu nada disso. Mas eu li Harry Potter. Eu li O Senhor dos Anéis e não sou o Frodo. Talvez o Sam. Mas o Frodo nunca. Você está entendendo? Porque eu só li. A Bíblia não é um livro que você só lê. A Bíblia é um livro que te transforma. A Bíblia é o único livro que de fato vai te transformar naquilo que está ali dentro. De fato, de verdade, de uma mudança de mente. Mas isso é amadurecer na fé. Então, meu irmão, amadurecer na fé, sim, é sentar na mesa com Judas. Servi-lo, dar um beijo no rosto e saber que ele vai te trair. Isso é amadurecer na fé. Sabe? A vida cristã, meu irmão, a vida cristã só não dá certo, de fato, para quem é superficial. Então, nesse ano, decida viver, meu irmão, novos níveis de maturidade na sua fé. Decida fazer coisas além do que aquilo que você tem feito. Decida se dedicar mais, se doar mais, se entregar mais. Decida fazer parte de fato. Eu já vou partindo para o final, porque está ficando quente aqui dentro, ou é só eu que está com calor?
Irmão, como discípulo, amplie também o seu nível de revelação sobre Jesus. Simão Pedro, Mateus 16, tá? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Por isto, não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. A intimidade é insubstituível, meu irmão. Porque a intimidade tem a ver com entrega e desejo. Por que a gente faz uma sala de oração? E eu até expliquei para o Nicolas na quinta-feira, que a nossa sala de oração não é um culto. Nossa sala de oração não vai ter... a sala de oração é você e Deus. Foi isso que eu te falei? Irmão, a sala de oração não é algo que você veio aqui buscar resposta de alguém. Pode ser que Deus use alguém para falar com você. Pode ser que Deus use você para falar com alguém. Mas a sala de oração é um momento de entrega e desejo. Só recebe, meu irmão, na sala de oração, quem vem com esse desejo e essa entrega. Porque devocional, ela não é só um compromisso diário de ser cumprido. Mas é um coração desesperado que anseia pela presença. Senão seu devocional é algo natural, meu irmão. Faça o devocional por obrigação. Faço devocional porque tem que fazer. Não, meu irmão, eu faço devocional, eu preciso fazer devocional porque eu tenho um coração desesperado e anseia pela presença. Eu quero a presença. Eu quero ouvi-lo. Eu chego aqui para o meu devocional de quinta-feira, e aí geralmente, vou dar um exemplo, eu e o Eli ele tem o hábito de ficar andando, né, Eli? Vai, volta, vai, não fica conversando com ninguém, mas vai e volta, vai e volta. Se fosse contar passos, tivesse aquele relógio de marca passos, né? Cara, já tinha feito uns 10 quilômetros. Mas ele é atleta. Eu não, meu irmão, vou para o meu cantinho, pego a cadeira, me esquece. Vou até falar algo que eu nunca falei aqui. Na sala de oração, meu irmão, não vem pedir conselho naquela hora, pastor, eu preciso desabafar. Na hora da sala da oração, não. Depois eu até falo com você. Porque aquela hora eu estou buscando, eu estou rasgando meu coração, Senhor, fala comigo. É uma das nossas experiências de sala de oração. Você sabe disso, você viveu isso aqui também. Em 3 pessoas. E até hoje eu nunca vi nada igual aquele dia, falando por mim. Experiências minhas. Com 3 pessoas aqui dentro. Porque não se trata do número. Se trata do quanto as pessoas querem. Foi o nosso avivamento da Rua Azusa. Então veja, meu irmão, que a gente precisa, então, ter essa revelação sobre Jesus. Como? Buscando, meu irmão, se quebrantando. E aí eu vou partindo para o último ponto, que eu acho até o mais interessante. Como discípulo, aprenda com seus erros e volte para Jesus. Irmão, vou te falar algo. Pedro foi discípulo? Sim ou não? Como eu disse, na minha opinião, Pedro, depois de Paulo, é uma das maiores referências do Novo Testamento. Se fosse por mim, para elencar, eu ia colocar Paulo, Pedro. Certeza disso. Pedro errou. Aprendeu com os erros. A gente fala de Pedro até hoje. Olha aqui o texto, Lucas 22, 61. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Aprenda isso, meu irmão, que eu vou falar hoje. Um discípulo não é aquele que nunca cai. O discípulo é aquele que nunca desiste de se levantar. Não se trata de quantas vezes caiu. Se trata de que se eu cair, eu não aceito ficar ali, eu não vou aceitar ficar parado, eu não vou abrir mão do meu propósito, eu não vou abrir mão do meu chamado. Sim, eu errei. Sim, eu cometi erros. Mas eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, não vou ficar naquele lugar. Eu vou me levantar e vou tentar de novo, quantas vezes for preciso.
Pedro reconheceu que errou, negou Jesus 3 vezes, a Bíblia diz que ele chora, há um arrependimento. A palavra para isso é: se eu erro, eu me arrependo, sempre foi. Se eu erro, eu reconheço isso. Sabe, em 2 Coríntios 7,9 diz assim: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo, morte. Não é uma tristeza segundo o mundo. É uma tristeza segundo Deus que vai nos levar a essa salvação, sabe? Meu irmão, eu já cometi tanto erro. Volto a falar, meu irmão. Estou conversando com a Cláudia ontem, quando a gente estava jantando. Acho que foi na hora do jantar, não lembro. Se você está aqui por mim, meu irmão, você está no lugar errado. Eu vou errar, eu vou decepcionar você em algum momento. Quero deixar isso bem claro aqui para você. Em algum momento eu posso errar com você e eu vou te decepcionar. Agora, se você está aqui por Cristo, meu irmão, aí sim você está no lugar certo. Então eu estou falando, eu vou cometer erro. Já cometi vários erros. E a verdade é que eu vou cometer outros. Só espero que não os mesmos, Senhor, porque aí é burrice. Eu vou cometer erros que sejam erros novos. Cometer os mesmos erros, meu irmão, significa que não me arrependi de nada, né? Ou algo na minha vida ainda não foi mudado. Então, assim, não se trata, meu irmão, de errar ou não errar. Se trata de saber quem você é. Eu sou discípulo. Eu tenho essa clareza dentro de mim. Sabe, o meu modelo original é Jesus. Ele é o padrão que eu tenho que buscar. Ele é o molde que eu quero encaixar. Não quero ser parecido com ninguém. Quero ser parecido com o pastor A, com o pastor B, com o ator A, com o ator B. Quero. Se for para querer ser parecido com alguém, seja parecido com Cristo. Se for para buscar a aparência de alguém, busque a aparência de Cristo. Se for para encontrar um sentido para viver, vá, faça discípulos, vire discípulo, seja discípulo, faça discípulos. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua forma de ver a igreja, isso vai mudar a sua forma de entender a igreja, isso vai trazer algumas clarezas para você. Por que as pessoas às vezes vivem tanto essa vida da igreja, estão sempre falando de Jesus, estão sempre empolgados para falar de Jesus, fica sempre convidando para ir para a célula, convidando para ir para culto, convidando para ir para elas, para eles, por nós, vós, sei lá o que é. Por quê? Porque a gente quer mostrar para vocês quem é o nosso modelo, quem é o nosso padrão. A gente quer mostrar Jesus. Pode ficar em pé em nome de Jesus, meu irmão. Atos